Fala, pessoal, vamos continuar aí o nosso assunto de triângulos. E aí a gente vai já estar quase fechando aí esse segundo livro, para a gente ver o que a gente consegue abordar mais aí nesse período. Vamos nós. Semelhança de triângulos, né? A gente vai falar um pouco hoje da semelhança dos triângulos, né? É uma matéria até razoavelmente parecida com congruência, porém a gente tem que a semelhança também de outras figuras, né? Não só da, dessas figuras do triângulo. E aí a gente vai estar falando também um pouco em relação à parte de área, essa coisa toda, para a gente entender essa semelhança, né? O conceito de semelhança de figuras é bastante presente em nossas vidas, né? Intuitivamente poderemos dizer que duas figuras planas ou dois sólidos, né? Porque a gente pode chamar algumas figuras de sólidos, são semelhantes quando têm a mesma forma, mas não necessariamente o mesmo tamanho. Vários exemplos rapidamente nos ocorrem: dois polígonos regulares com mesmo número de lados, fotos e suas ampliações, maquetes e as construções correspondentes miniaturas de carro. Então, a semelhança entre, vou até falar entre figuras ou entre sólidos, né? Ela se dá com relação a tamanho, né? E também aí diretamente ligado com relação à sua área, porque se ela tem um tamanho reduzido, a sua área também vai ter uma constante de redução. Aqui a gente tem uns exemplos, né, de como ficaria, né, a semelhança da ampliação, ó, do menor passando por maior, né, um quadrado sendo ampliado, e essas constantes essa semelhança pode ser tanto do grande para o pequeno, como do pequeno para o grande, né? Quando a gente vai aumentando a figura, né? Aí aqui a gente tem um hexágono, né? Um hexágono maior, um hexágono menor e um triângulo, né? A gente observa aqui, ó, que os ângulos permaneceram, porém os lados diminuíram, né? Então, a gente tem essa semelhança. O que há de matemático na semelhança? É, a semelhança, né, pode ser mensurada nessa ideia intuitiva de ter a mesma fórmula geométrica, mas não necessariamente só nisso, né? Os invariantes, aquilo que não muda nas figuras que sejam semelhantes é a proporção entre o comprimento homólogos e igualdade entre os ângulos homólogos. Então, a gente pode ter, como falar, o comprimento reduzido, porém os ângulos continuam correspondentes, né? As aplicações de semelhança são inúmeras, desde a medida de altura de um edifício, o projeto de estrutura, a simulação da resistência e o comportamento dinâmico de aviões, automóveis e etc. Quando dois triângulos possuem ângulos respectivamente congruentes e lados homólogos de mesmo lugar, proporcionais, dizemos que são semelhantes. Então, a gente tem a semelhança, essa questão de semelhança ele é muito usado em mapa. Os mapas geralmente têm uma escala de redução ou de ampliação para ver quanto vale cada centímetro. Tem também a parte de maquete com relação a prédio, às vezes quando é feito algum desenvolvimento para a gente ver essa parte mesmo de resistência, de como poderia ficar, e também isso em automóveis, em vários outros elementos, né? Aqui a gente tem um triângulo, né, que são triângulos semelhantes, porém que aos lados o lado foi ampliado, né, em relação daqui para cá, porém, ó, os ângulos eles permanecem os mesmos, né?
Os lados homólogos pertencem cada um a um triângulo e são opostos aos ângulos congruentes. A constante de proporção entre os lados homólogos, representada geralmente por K, é chamada de razão de semelhança dos triângulos. Quando K é igual a 1, os dois triângulos são congruentes. Então, a gente vai ter essa constante sempre expressa como K. Se esse K for igual a 1, eles são congruentes, e caso seja diferente, aí a gente vai ver se ele foi ampliado, se foi reduzido com relação a isso, né? Observação: se a razão de semelhança dos dois triângulos é K, a razão de sua altura correspondente, a razão de seu perímetro, enfim, a razão de qualquer dos elementos lineares homólogos dos dois triângulos também será igual a K. Então, quando a gente tem a razão de um lado, essa razão ela vai servir para todos os lados, inclusive altura, perímetro, tudo isso. Então, se eu tenho que a razão é de, vamos supor, de meio, 1:2, então tudo que for relacionado a uma dimensão vai ser essa mesma razão. Então, a base vai ter a mesma razão, os catetos vão ter a mesma razão, a altura vai ter a mesma razão, o perímetro, que é a soma dos três lados, vai ter a mesma razão, o que vai diferenciar um pouquinho quando a gente estiver vendo área mais para frente e quando estiver vendo volume ainda mais para frente, que aí vai ser essa mesma razão, mas vai ter alguma coisinha a mais. Mas assim, se eu achei a razão de um triângulo para um dos seus lados, essa razão vai valer tanto para os outros lados, como para a altura, como para o perímetro, para todas essas outras medidas que são relacionadas a essas dimensões, tá ok? Casos de semelhança. O primeiro caso é o caso AA, que é quando dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, então eles são semelhantes. Aqui a gente vê que esse ângulo e esse ângulo são congruentes, assim como esse ângulo e esse ângulo são congruentes. Então, nesse caso de dois ângulos, a gente tem um caso de semelhança de triângulo. Devido ao fato, né, de como a soma dos ângulos internos 60 e 80, se dois ângulos têm o mesmo valor, tanto na imagem ampliada como na imagem reduzida, aí depende de qual a semelhança que a gente está vendo, o outro ângulo também vai ter, então essa semelhança é dada por causa disso, né? Caso 2, que é o caso de lado ângulo-lado, quando dois lados do triângulo são ordenadamente proporcionais a dois lados de outro triângulo e o ângulo formado por este lado forem congruentes, eles são semelhantes. Então, aqui, ó, esses dois lados eles são semelhantes a esse triângulo aqui, né? E esse ângulo aqui, que é o ângulo formado pelos dois lados que são semelhantes, também é semelhante. Então, essa relação também é um caso de semelhança, né? O terceiro caso de semelhança é o caso quando tem os três lados, que é lado LLL, né? Até parecido com congruência, né? Por isso que muita coisa de congruência e semelhança ela anda próximo, né? Se dois triângulos possuem lados homólogos proporcionais, então eles são semelhantes. Ó. Os lados são homólogos, ó, C, C', B, B', A', então aqui ó, a semelhança sempre vai estar aqui. Ó. Essa aqui ó, que vai ser como a gente vai armar para a gente descobrir o K. Ó. Qual o valor do A, que é o original, né? Ou vice-versa, para o novo A, né? Então vai ser um pelo outro, a gente vai achar essa relação aqui de quanto diminuiu ou quanto aumentou, que aí a gente tendo essa constante, a gente vai saber o que aconteceu para todos os outros, né? Vamos falar um pouco agora de teoremas do triângulo com relação à semelhança. Todo segmento paralelo a um dos lados de um triângulo determina um outro triângulo semelhante ao primeiro.
Aqui, ó, a gente vê, ó, o lado semelhante, né, e uma reta paralela que corta esse triângulo. Esse triângulo de cima aqui, ó, vai ser semelhante ao triângulo original dentro das suas proporções de tamanho dos seus lados, né? E aí a gente vai ter essa figura aqui embaixo que vai ser tipo como se fosse, quando é 3 dimensões, é cone do triângulo, mas assim, com duas, como podemos chamar de cone do triângulo, que é o cone do triângulo, que é a parte que vai ficar abaixo do corte, né, dessa semelhança. Com a reta R, como a reta R é paralela à base BC, então temos ADE igual a B a ABC, ângulo correspondente a ED e ACB. Também são ângulos correspondentes. Então, esse ângulo corresponde a esse ângulo corresponde a esse ângulo, porque as linhas em si são paralelas e, e a inclinação das linhas, né, acaba mantendo esse mesmo ângulo, né? Assim, pelo caso ângulo-ângulo, concluímos que o triângulo ADE e ABC são semelhantes. Base média de um triângulo. Se MN, os pontos médios de A e B, de AB e AC, denominamos o seguinte segmento MN, né, que é esse ponto aqui, né, de base, de base média do triângulo. Então, AM a MAB está 1 para 2. Ó, como aqui a gente viu que o, o M ele cortou aqui e aqui, aqui e aqui pela metade, transformando isso aqui na média, a gente tem que essa relação desse triângulo para o triângulo original vai ser de 1/2, né? Assim como a N e a C também vai ser de 1/2. E A é um ângulo comum aos triângulos AMN e ABC. Assim, pelo caso LAL, concluímos que os triângulos AMN e ABC são semelhantes. Daí, não é difícil concluir que MN é paralelo a BC e que MN é 1/2 de BC. Então, se o paralelo aqui, a gente consegue determinar que o valor que o valor acabou sendo a metade dos seus valores totais, a nossa relação de proporção é de metade, então todas as medidas do triângulo novo serão a metade da medida do triângulo antigo. Deem uma olhada na matéria de novo, assim, eu também dividi essa matéria em 2 partes, então queria que vocês dessem uma olhada aí. Qualquer dúvida aí, ela é muito semelhante à parte de congruência, mas qualquer dúvida é só me chamar aí que a gente dá um help para vocês aí. Fiquem com Deus e grande abraço, espero que possamos voltar logo.